Dom Casmurro, capítulo 37. Que susto, meu Deus! Quando Pádua, vindo pelo interior, entrou na sala de visitas, Capitu em pé, de costas para mim, inclinada sobre a costura, como a recolhê-la, perguntou em voz alta: "Mas, Bentinho, que é protonotário apostólico?" "Ora, vivam!" exclamou o pai. "Que susto, meu Deus!" Agora é que o lance é o mesmo. Mas se conto aqui tais e quais, os dois lances de há 40 anos, é para mostrar que Capitu não se dominava só em presença da mãe, o pai não lhe meteu mais medo. Lance é o mesmo porque ele está comparando o primeiro beijo com o segundo beijo, a primeira situação com a segunda situação, né? Primeiro, é extremamente interessante a rapidez da Capitu. Não somente ela conseguiu se recompor, ela conseguiu fingir que estava no meio da conversa, né? Perguntando o que é protonotário apostólico, e simulou até um susto quando o pai dela entrou. Bom, isso é interessante. A segunda coisa que é interessante é o que ele fala aqui, ó. Olha, se eu tô narrando esse segundo episódio, que em teoria eu não precisaria, porque eu já caracterizei a Capitu como sendo rápida, talvez dissimulada, como tendo sangue frio, né? Mas se eu tô fazendo isso é para mostrar que ela conseguia dissimular não somente em frente ao pai dela, em frente à mãe dela, mas em frente ao pai dela também. É nesse momento que a gente tem que se perguntar o quanto que o Dom Casmurro, lembre-se, o velho, aquele narrando a história, digamos assim, no presente, né? O quanto que ele está tentando nos persuadir. E fica óbvio que esse elemento é um elemento de persuasão, né? E aí a gente tem que se perguntar o quanto que a gente vai acreditar no Dom Casmurro. Porque teria muitas outras coisas para ele narrar, e ele narra exatamente esse episódio, né? Talvez meio que preparando a arena para dizer, olha, viu, se ela consegue dissimular até na frente do pai dela, ali, quando ela era criança ela já conseguia fazer isso, imagina o que ela consegue, ou o que ela conseguiria fazer enquanto adulto, né? Bom, então essa dúvida que a gente tem que ter, muitas pessoas que escrevem sobre o Machado de Assis falam sobre essa dúvida, a gente tem que ser um pouco cético em relação ao narrador, mas eu acho que a gente tem que estabelecer uma linha, um limite. Por quê? Porque eu poderia cruzar essa linha e dizer o seguinte, então, na verdade, talvez ela nem tenha falado, que susto, meu Deus. Na verdade, o Dom Casmurro que inventou isso para dizer que ela é extremamente rápida, né? Bom, podemos fazer isso? Talvez a gente possa, mas perceba que perigoso. Uma vez que a gente cruza essa linha, a gente pode ir para as teorias mais absurdas possíveis. A gente pode falar, não, talvez a Capitu, ela nunca conseguiu dissimular nada, talvez foi o Bentinho que seduziu ela, talvez o Bentinho beijou ela à força, e assim por diante, mas aí não faz nenhum sentido, né? Então a gente, é aquela história, né? Aquela filosofia barata, né? Ah, mas será que isso tudo aqui não é a Matrix? E será que eu não estou dentro de um sonho? E será que... Isso é só historinha, eu só estou fazendo historinhas, né? Então eu posso fazer mais ou menos isso com o narrador. Só que se eu fizer isso, então eu posso fechar o livro e falar, não, na verdade, o Bentinho, ele é um louco, e a Capitu é uma árvore, e ele fica olhando para essa árvore todo o tempo, e a casa de mata-cavalos é quando ele ainda morava com os pais, e a casa do Engenho Novo é a cela dele. Perceberam? Eu posso ir para muito longe. Então, eu tenho que acreditar no Bentinho. E aí a pergunta é, quanto que eu posso acreditar no Bentinho? Acho que é aí que está, no Dom Casmurro, desculpa, eu tô quebrando a minha própria terminologia, né? Vamos lembrar que eu vou preferir chamar Dom Casmurro, o narrador velho, na casa do Engenho Novo, e o Bentinho, o menino dentro da história, né? Quando que eu posso acreditar no Bentinho? Olha, pra mim parece
mais ou menos claro que ele está sendo sincero no esforço dele. Porque lembre-se, ele está tentando recuperar o mais importante, ele está tentando recuperar ele mesmo. Lembra da nossa frase, né? Se só faltassem os outros, um homem mais ou menos se consola das pessoas que perdem. Mas falto eu mesmo e essa lacuna é tudo. E qual que é o modo dele tentar recobrar, retomar eu mesmo? Ou seja, o Dom Casmurro retomar o Bentinho. Sendo fiel e tentando realmente mergulhar naquele mundo que ele viveu. Tentando reviver aqueles fatos. E o livro, né, que a gente tem nas nossas mãos, isso daqui, nada mais é do que o esforço do Dom Casmurro de atar na velhice as duas pontas da vida. Então a gente tem que acreditar nele, que ele está fazendo um esforço honesto para tentar lembrar o que aconteceu, né? Porque, como eu falei, senão a gente entra num ceticismo que é melhor fechar o livro, né? A gente também tem que acreditar que ele tem a possibilidade de narrar algumas coisas e deixar outras de fora. E aí sim, uma vez que a gente sabe disso, a gente pode começar a ser um pouco cético, né? Por que ele escolhe tantas vezes falar de ocasiões em que ela é dissimulada, né? Por que ele enfatiza tanto que ela é pobre? Todo o tempo ele está enfatizando que ela é pobre, né? Então eu acho que aí tem como a gente questionar o narrador. Mais uma coisa, talvez o Dom Casmurro ele nem saiba que ele está fazendo esse tipo de recorte. Lembre-se, a memória ela não é uma lista de todas as coisas que aconteceu e que eu tenho acesso a tudo e simplesmente vou lá e depois seleciono aquilo que me interessa. A memória já é seletiva, a gente lembra das coisas conforme a nossa interpretação da realidade, né? Então a gente tem que levar isso em consideração para saber o que ele está fazendo aqui, né? Mas perceba, ele também não é só um cara cínico, né? Então vamos supor, ligando lá com a nossa ideia de que um impulso, lá no comentário 2, para quem ficar interessado sobre essa ideia, que um impulso ele não precisa ser só um impulso ou só cínico ou só de pureza pura. Eu não preciso encarar a vida com cinismo ou com ingenuidade. Tem como eu ver as coisas de modo mais complexo. E talvez o que o Dom Casmurro esteja fazendo é isso. Ele quer recuperar aquele amor casto que ele sentiu pela Capitu. Ele quer realmente lembrar da mãe dele, do José Dias, do tio Cosme, da tia Justina. Ele quer lembrar de tudo isso. E ele não está voltando para o passado só para criticar e falar, olha, todo mundo era filha da mãe, todo mundo só era interesseiro. Não é só isso. Ele tem um esforço real de encontrar o amor nesse passado que já não está mais com ele, né? Ele tem esse esforço real. Por isso que a gente tem que acreditar no narrador desacreditando. Eu acho que talvez a nossa postura fosse parecida com a postura de um bom psicólogo, né? Perceba, uma pessoa chega no meu consultório e começa a contar os problemas dela e eu começo a fazer perguntas. Um bom psicólogo sabe que às vezes o próprio paciente não sabe por que ele conta tanto esse tipo de coisa e nem toca naquele outro tipo de coisa, né? O tipo de ênfase que o paciente dá. Então acho que essa é a relação que a gente tem que ter com o narrador do Dom Casmurro, né? Com o Dom Casmurro narrando aqui pra gente. Bom, então ainda assim me parece fantástico o fato de que a Capitu conseguiu dissimular tão rapidamente, né? Capitu não se dominava só em presença da mãe, o pai não lhe meteu maior medo. No meio de uma situação que me atava a língua, usava da palavra, ou seja, ela usava da palavra com a maior ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que o coração não lhe batia mais nem menos. Persuasão aqui é convicção, né? Ele tinha convicção que nem acelerado o coração dela ficou com aquela história. Alegou o susto e deu à cara um ar meio enfiado. Mas eu, que sabia tudo, vi
que era mentira e fiquei com inveja da maturidade, né, que ela tem ali, da dissimulação. Foi logo falar ao pai, que apertou a minha mão e quis saber por que a filha falava em protonotário apostólico. Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai devia ir cumprimentar o padre em casa dele. Ela iria à minha. E coligindo os petrechos da costura, coligir poderia ser tanto colecionar, coligir selos, por exemplo, é um modo mais antigo de falar colecionar selo, ou reunir, que é o caso aqui, né? E coligindo os pretextos de costura, lembre-se que pretextos nos dá a palavra apetrechos, que na minha opinião basicamente é a mesma coisa, né? Enfiou pelo corredor, bradando infantilmente: mamãe, jantar, papai chegou.